os nossos convidados, o Dr. Rocha Mendes, urologista. Bom dia, Dr. Rocha Mendes, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. E a doutora Rosa Amaral, nossa querida psicóloga residente, que nos vem a falar sobre estratégias para combater a ejaculação precoce. Dr. Rocha Mendes, em primeiro lugar, importa caracterizar o que é a ejaculação precoce, como se manifesta. Como o nome indica, e eu prefiro o termo ejaculação prematura, é uma ocorrência antes de tempo, não é? Isto já tem muito que se diga. Qual é o tempo ideal para ejacular? Não existe. Pois. E há 20 e tal definições, ao longo dos anos tentaram definir melhor, inclusive cronometrando a ejaculação, cronometrando. Os japoneses têm muitos trabalhos nesse sentido. As pessoas estão com um cronómetro e a ter relações sexuais e a marcar os tempos. E as pessoas sabem que estão a ser cronometradas? Não, isso foi um ensaio, não é? Eu penso atualmente que a relatividade é tão grande que a gente não consegue definir a situação. Eu poderia dar alguns exemplos para mais tarde, de casos clínicos em que é ridículo a gente estar a pôr o carimbo de ejaculação prematura. Mas o problema todo é que se a pessoa se vem queixar é porque está a sofrer, e se está a sofrer é porque alguma coisa está mal, e se está mal a gente tem que esclarecer, e às vezes isso tem implicações. Mas a ejaculação prematura tem causas clínicas. Algumas, em alguns Todas casos. são clínicas. Todas são clínicas. Seja psicológicas, seja orgânicas. Certo, desculpe. Pronto, as orgânicas, eu queria dizer orgânicas, peço desculpa. Cada vez também tenho muitas dúvidas, também poderei dar alguns exemplos práticos. Eu acho que as pessoas também percebem melhor quando a gente explica com casos concretos. É verdade, exatamente. Pronto, mas eu passava aqui a... não sei se me permite. Permito. Então este tema hoje é mais... Eu estava a dizer a ela... E permite ainda por mais, como estou sozinha, como vê, faço muito gosto em que o doutor seja o meu co-apresentador hoje. Deu bem a volta. Deu bem a volta ao problema. Está completamente à vontade. Não, agora, porque este estilo coloquial é caracterizado amanhã CM. É como se nós estivéssemos no sofá lá em casa a conversar. Por isso, minha querida Rosa, sabendo que nestas áreas, nestas causas clínicas, que são todas, temos as orgânicas, o doutor já dará daqui a pouco exemplos, mas também, e parece que prevalentemente, as psicológicas. Tens muitos casos em consultório de insatisfação por ejaculação prematura? Tenho, faz parte de muitos dos relacionamentos íntimos da maior parte dos casais que procuram apoio para o casal em si. É raro ver um indivíduo sozinho com esta temática, é mais uma questão de casal, mas é uma das realidades que ocorre, eu diria quase em 80% dos casais que procuram ajuda, esta questão está presente. E na maior parte das vezes, das que me são apresentadas, porque se não fizeram eles o despiste, eu tento que também seja parte do processo, algures o despiste de uma causa mais biológica e não tanto psicológica, mas é de fator de fundo, sem dúvida, na maior parte dos casos, uma situação de ansiedade. Pode ter ocorrido, e é uma das questões que nós temos que fazer muitas das vezes, é perceber se é uma coisa que ocorre com frequência, se não é, se foi uma coisa específica, temporária, se ocorreu em determinados momentos, ou seja, nós temos que fazer um levantamento para entender a natureza daquele problema. Porque pode ter sido apenas uma questão mais temporária ou apenas ocasional, que desencadeia toda uma série de processos psicológicos no indivíduo que vão fazer com que outras ocorrências estejam presentes sem ter necessariamente a mesma causa. Ou seja, passa a ser causa da ansiedade do primeiro evento. Exatamente. E não dos... Mas, Rosa, na ejaculação prematura pode-se considerar, assim, na minha cabeça, a ejaculação prematura, propriamente dita, é a ejaculação que ocorre sem que haja o ato de penetração. Sim. Isto, para mim, é uma ejaculação prematura. É um flop, ok? Sim. Pronto. Mas também há a ejaculação prematura se o tempo de penetração é muito curto, não é? Sim. São dois tipos diferentes, não é? Pode ser pré-penetração, não é? Sim. Pode ser durante a própria penetração, porque há homens que aguentam até a penetração em si, mas a penetração no seu simbolismo ou no nervosismo faz com que exista a ejaculação nesse preciso momento, ou posterior à penetração. Mas porquê é que consideram prematura a mesma? Porque vamos imaginar, se for pouquíssimo tempo depois da penetração, muitas das vezes a parceira não atingiu o orgasmo. E para o homem, ele sente que foi prematura no sentido de não ter conseguido, porque depois perde a ereção, porque depois não consegue estimular a parceira,
perde a oportunidade de permitir à parceira atingir o seu orgasmo. Isto faz com que se defina, seja o tal flop, como a Maia estava a falar, seja durante ou após a penetração. Daí esta indefinição com o tempo. Pois, mas convém falar no tempo. Acho. Sim. Para o público, em geral, é melhor dizer assim. Uma das definições, eu não a defendo, é assim, 2 minutos, até 2 minutos depois da penetração, por exemplo, é uma ejaculação prematura. Se é antes ou se é... Mas considerando a penetração... Até 2 minutos, Elia, se for 2 minutos... Há quem defenda isso. E 30 segundos, há quem defenda isso já não é precoce. Porque a mulher provavelmente nesse tempo ainda não conseguiu ter o seu orgasmo. Exatamente. E aqui, ao fazermos isto, estamos a dar um salto para outro problema, que é o mais complicado, que é a relação do casal, não é? Sim. Por exemplo, eu podia contar um caso, estou-me a lembrar de casos, mas um homem de 40 anos que já foi casado 2 vezes, já teve filhos, já teve 2 mulheres, nunca foi ejaculador prematuro, nunca ninguém se queixou, ele também não, e agora está com uma mulher de 40 anos... Da mesma idade dele? Da mesma idade dele, que já teve também filhos, teve 3 ou 4, e agora é um ejaculador prematuro, que a mulher está sempre a bater na cabeça que ele ejacula muito rápido, porque ela tem dificuldade em chegar ao orgasmo. Portanto, no fundo, ela se calhar tem que ser tratada e não ele. Portanto, e ele é que não aparece na consulta. Estão a ver a relatividade disto. Ele foi sozinho. Ele foi sozinho. Porque ela eventualmente está-lhe a colocar um sentimento de culpa muito grande em cima dele, não é? Está muito... Ainda bem que falou nisso, não é? São experiências anteriores, não é? De um e do outro. É um fator muito importante de referir aqui. Eu acho que, sem querer, muitas das vezes as mulheres perpetuam esta sensação que os homens têm quando existe uma ejaculação prematura, que pode até nem ser... porque, uma vez mais, temos este caso aqui, mas se ocorrer que a atitude da mulher tem um grande papel aqui. Sim. Porque se a mulher culpabiliza o homem, então entramos aqui num ciclo vicioso e numa situação muito complexa. Até porque a maior parte dos homens que fazem uma ejaculação prematura, muitas das vezes, se não todas, não retiram prazer. Ou seja... o homem está de tal maneira ansioso psicologicamente que a ejaculação em si é uma reação fisiológica sem qualquer prazer psicológico. Pois. Ou seja, o homem não faz aquilo porque quis atingir o seu orgasmo. Exatamente, retira. Diminui, pelo menos, não é? Porque chegam até a nem viver o seu próprio orgasmo. Porque é uma reação fisiológica sem todo o acompanhamento psicológico e o crescer psicológico, e o homem não tem prazer. Não goza com aquele seu ato, obviamente. Isto tem que se desmistificar, porque senão parece que o homem preocupou-se com o seu próprio prazer, não se preocupa com o prazer da esposa, e a mulher, ao pressionar, ao sentir-se insatisfeita, aumenta e agrava o problema que está ali em mãos. Quando deveria ser exatamente... é feliz, afinal, ao fim e ao cabo. Doutor Rocha Mendes, uma pessoa que tenha esta tal ejaculação prematura, que não deu tempo de satisfação à sua parceira ou parceiro, consegue ter uma segunda ereção ou não? Depende da idade, fundamentalmente. Porque podia não dar uma primeira ereção... Sim, é um tema... Muitas vezes essas pessoas me falam, quer dizer, porque qual é a solução empírica que arranjam? É esperar meia hora e ter nova ereção e então vão dar prazer a parceiro. Certo. Mas isso é possível até aos 35, 37 anos, 40 anos eventualmente. Daí em diante é muito difícil. O tempo de refratário, digamos, em relação à ereção, pode ser só no dia seguinte. Pois, exatamente. E, portanto, ou passado muitas horas. E depois no dia seguinte pode repetir-se. Sim, mas aí a mulher já está noutra, não é? Exatamente. Doutor, o tratamento, já percebemos que tem que ser eventualmente um tratamento multidisciplinar, não é da área da urologia, eventualmente da área da psicologia. Ao contrário? Ao contrário, da área da psicologia e da urologia. Começamos por psicologia. Isto é a minha defesa hoje. Muito bem. Sim, senhor. Portanto, as pessoas que nos estejam a ouvir, que haja este problema da ejaculação prematura no casal, o ideal, a primeira coisa a fazer, o ideal é ir... a uma consulta de sexologia ou de psicologia. De modo muito geral, bem. Portanto, esse é o primeiro passo. Sim. Muito bem. E daí, o que é que acontece nessa consulta, Rosa? Por norma, vai-se tentar identificar quando é que o problema surgiu, em que circunstâncias, como é que a pessoa se sentiu, como é que em casal encontraram respostas para essa situação, o que é que já tentaram, o que é que não tentaram, se houve um agravamento da situação ou não. Ou seja, vamos fazer um levantamento
de todo o historial à volta da situação. E depois podemos logo nas primeiras consultas tentar junto da pessoa ajudá-lo a estabelecer regras de comportamento que o vão ajudar a diminuir a sua ansiedade. Mas pode passar também por uma ida ao urologista. Sem dúvida, sem dúvida. Como é que é o ponto fraco, talvez, desculpa, desta abordagem. Sim. Porque começa a pensar, mas ele se calhar tem o pênis torto, ou tem um aperto de prepúcio, ou foi operado uma circuncisão, não é? Ou tem uma inflamação na próstata. Isto está tudo nos manuais. Claro. E então o psicólogo diz assim, não, melhor é primeiro a urologia. Sim, às vezes acontece exatamente isso. E eu também defendo um bocado claro. isso. Portanto, vai à urologia para limpar o terreno. Pode haver essas causas, portanto... Teóricas, que eu na prática estou muito desiludido, eu na prática nunca encontro. Por exemplo, um indivíduo diz, nos manuais diz, ponha um anestésico na glande, ponha um preservativo com 1 centímetro de espessura, que não vai sentir nada. Conclusão, a geneira, eu nunca vejo meus dedos melhorarem com... Mantém a ejaculação prematura Mantém na calma. Porquê? Porque a doutora Rosa ainda não falou nisso, quer dizer, uma preocupação dela se calhar também é perceber se sempre foi assim desde a nascença, salvo seja, ou se é só agora gosta melhor, por exemplo, daquele momento. Sim, qual que é o caso que o doutor aqui nos Que é a grande diferença, é os casos primários, que aquele homem nasceu com uma patologia neurológica, porque aqui também a ciência ainda não chegou lá. Sim. Muito bem, não é? Neurológica, quer dizer, essa fisiologia deste reflexo, que é um reflexo que passa muito pela resposta rápida a um estímulo. Isto é um reflexo. E depois já falamos nos tratamentos. Não é? E então, nesse caso, eu tenho que definir, sempre foi assim, desde os 16 anos, 17, quando começou a vida sexual, o caso é mais sério e é mais complicado. Pronto. E aí entram certos medicamentos que a gente pode usar, não é? Exatamente. Se é uma coisa pontual, olha, agora estou com uma miúda assim, é a malta mais nova e tal. Estou com uma namorada. Uma nova, claro. E isto é uma desgraça, eu nunca fui assim, agora estou o tipo divorciado e agora estou novamente com uma ligação, aí entra a ansiedade, não é? Sim. Mas nós, nestas mesmas consultas, também tentamos verificar logo se a pessoa tem alguma causa fisiológica, se já procurou, se não foi, se já foi uma consulta de urologia. E às vezes deixamos logo em aberto na mesa, que ao fim de uma consulta ou duas podemos chegar à conclusão que era importante a pessoa, para estar também tranquila, que não há nada do ponto de vista fisiológico. Até um problema de próstata, eventualmente, não é? Até um problema de próstata, eventualmente, não é? Isso é muito... Eu não acredito. Prostatite está lá em todos os tratados, em todos... Mas não acredito. Eu não acredito. Agora, na prática, não... isto pode ser uma pergunta um bocadinho, enfim, ao lado, mas acontece. Doutor, a ejaculação prematura também o próprio pode detectar na masturbação? Também na masturbação pode ter uma ejaculação muito rápida? Sim, às vezes referem a isso, embora isso não seja objeto de muito conflito. Não entra na avaliação dos itens? Não, eu pergunto-se isso também, não é? Mas não é fácil avaliar isso. A pessoa, eu penso que na masturbação tem um grau de satisfação muito melhor, lá, do que no ato sexual com outra pessoa. Porque existe diferente nível de ansiedade. E o estímulo é diferente. Muitas das vezes, os jovens, por exemplo, acontece muito em jovens, a excitação de estarem com a rapariga de quem gostam, se gostam imenso dela, pode fazer com que o tal estímulo seja tão excessivo que existe realmente nas primeiras vezes a ejaculação prematura. Nestes casos depois é diferente de quando a pessoa está sozinha, porque o estímulo é diferente, faz um percurso diferente e pode... Mas é uma estratégia, uma técnica que muitos dos meus colegas em sexologia recomendam, porque também é como se a pessoa pudesse perder algum tempo a conhecer-se a si próprio e ganhar controle sobre si mesmo. Porque também masturbação. Sim. Porque também ajuda a pessoa também a conseguir reconhecer os seus próprios padrões, os seus próprios ritmos, treinar, o parar, o conter, fazer uma série de técnicas que depois ajudam no ato com a parceira. O próprio casal, penso eu, pode conseguir estratégias entre o casal, não é? Sim, desde que haja ali um diálogo, não é? Sim, investir mais nos preliminares, investir mais no adiar a penetração, não fazer um foco na penetração. Mas há pouco falava eu na ejaculação prematura antes da penetração, que também pode acontecer, não é? Também, e aí, se investe mais nos preliminares, ainda é pior. Claro. Depende. Se tirarmos o peso à ideia da penetração, muitas das vezes alivia a ansiedade. Se a pessoa imagina e visualiza o sexo como um momento de penetração, então é o momento auge. É um foco demasiado pesado. E às vezes, para aquela pessoa, pode se tornar o foco. Se a pessoa conseguir destituir esse foco e perceber que está em preliminares e prolongá-los e talvez fazer as ditas interrupções,
a pessoa vai ganhando controle sobre si própria e vai desfocando a penetração como o culminar máximo do ato em si. E isso ajuda. Ajuda. Ó, doutor, nós temos no Facebook uma pergunta que está a ser colocada por um telespectador. Eu vou colocá-la tal e qual ela foi colocada, porque nem sei se realmente é esta a formulação mais correta e peço-lhe devida desculpa. Pergunta o nosso telespectador ou telespectadora, não sei, não me deram essa informação, um homem, um senhor chamado Joaquim Andrade, pergunta se deve ou não estimular a próstata. Não, de todo. Eu nem sei o que é estimular a próstata. Estimular a próstata, há uma corrente muito antiga de urologistas, do século passado, ou de há 2 séculos, se calhar, que tratavam portanto, o célebre problema da prostatite crónica. Sim. As pessoas não têm infecção nenhuma, não têm nada, mas ou tiveram uma infecção e ficaram com queixas. E então fazer massagens da próstata, por exemplo, era uma maneira de tratar e combater a estase que existe dentro da próstata. Aquele líquido que lá fica pode estar infectado, etc. Daí penso eu que veio a ideia mais moderna de utilizar métodos para massagear a próstata. O estimular a próstata e massagear são coisas parecidas, embora eu possa admitir que há técnicas de gozo sexual, etc., em que passam também pela expansão prostática. Sim, mas isso já é outras coisas. Já é outra questão, já é no ato. Não tem, eu acho que não tem interesse. Ó, doutor, só uma última questão, que é a seguinte. A ejaculação prematura pode ser indicador de uma doença grave ou nunca? Acho que não. Não. É só mesmo um mal-estar entre o casal. Grave essa pessoa tem, mas por exemplo não é de todo, porque mesmo não é sintoma de as pessoas deprimidas, por exemplo, não acho que tenham. Se calhar tem o contrário, não é? Sim. Dificuldade em ejacular, Sim, por exemplo. sim. Essa pode acontecer. mais A complicada. dificuldade em ejacular Isso é para nós muito mais complicado. É mais complicado a dificuldade em ejacular. Então fica aqui um tema já para uma próxima oportunidade. Não estamos esquecidos dos implantes penianos, mas não estamos a falar ainda por uma razão muito simples, porque o Nuneiro quer participar. Exatamente. Não sei se ele precisa, mas isso depois logo veremos. Mas ele quer participar. Não lhe mostrem isto, mas ele quer participar. Mas fica para outra oportunidade. Então a ejaculação, como é que é? A demora na ejaculação, não é? Tem algum nome? Ejaculação demorada? Isso é muito interessante. Já desde a Bíblia que tem histórias. A ejaculação demorada ou a incapacidade para ejacular. Ora bem, fica aqui o tema para a próxima.